Boa noite, pessoal. Estamos de volta aqui com a leitura da Bíblia. E hoje nós vamos começar a leitura do livro de 1 Crônicas. E eu confesso para vocês que esses primeiros capítulos vai ser assim bem, como é que pode dizer, bem maçante. A gente vai ler sobre muitas genealogias aqui. Quem foi pai de quem é filho de quem e tal. Então nós vamos ler muitas genealogias aqui e a gente vai cumprir com essa obrigação, com essa tarefa de ler todos os capítulos, né, sem saltar nada. Então, mais uma vez, estamos aqui com as Bíblias em nossas mãos e vamos ler aqui o livro de 1 Crônicas, mas antes vamos orar. Senhor Deus e Pai, te agradecemos, Senhor, pela tua bondade, pela vida. Te agradecemos pelo cuidado que o Senhor tem conosco, pelo alimento, pelo ar que respiramos. Te agradecemos, sobretudo, pela graça que o Senhor nos oferece. Te agradecemos também pelos momentos que estivemos na tua santa casa, para a programação ali do Ministério da Mulher. E te pedimos as tuas bênçãos para cada um de nós, para cada uma das pessoas que estiveram lá também. Que o teu Santo Espírito esteja conosco, com eles. E que a cada dia possamos sentir a presença do Senhor em nossas vidas. Perdoa os nossos pecados, purifica-nos de nós mesmos, alivia, Senhor Deus, a cada dia a nossa mente das nossas perturbações e dá-nos a paz que só Cristo pode nos dar. Te agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, né? Vamos ler algumas genealogias. Sabe o que é genealogia? Eu não sei não, eu acho que era uma loja. Como que era o nome do seu pai? Meu pai? Sim. José. Hã? José. José e do seu avô? Policarpo. E do seu bisavô? Não sei. Não. Então a sua genealogia vindo do seu avô era Policarpo, José, Otílio. Você não teve filho, né? Não. Senão daria sequência à sua genealogia. Então genealogia é falar a respeito da linhagem da família. Ah, é? Isso é genealogia. Então vamos consertar um pouco esse microfone aqui. Pronto. Então vamos ver aqui. Descendentes de Adão. Adão, Sete, Enos, Cainã, Maalalel, Jared, Enoque, Metusalém, Lameque, Noé, Sem, Cã e Jafé. Descendentes dos filhos de Noé. Os filhos de Jafé foram Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. Os filhos de Gomer foram Askenaz, Rifate e Togarma. Os filhos de Javã foram Elisá, Tarsis, Quitim e Rodanim. Os filhos de Cã foram Cush, Misraim, Put e Canaã. Os filhos de Cush foram Seba, Avilá, Sabtá, Raamá e Sabtecá. Os filhos de Raamá foram Sabá e Dedã. Cush gerou Nimrod, que começou a ser poderoso na terra. Misraim gerou Ludim, Anamim, Leabim, Naftuim. Patruzim, Casluim, de quem descendem os filisteus, e Caftorim. Canaã gerou Sidom, seu primogênito, e Et, e também os Jebuseus, os Amorreus, os Girgazeus, os Eveus, os Arqueus, os Sineus, os Arvadeus, os Zemareus e os Amateus. Os filhos de Sem foram Elão, Assur, Arfaxade, Lud, Arã, Uz, Ru, Jeter e Meseque. Arfaxade gerou Selá, e Selá gerou Eber. A Eber nasceram 2 filhos. O nome de um foi Peleg, porque em seus dias se repartiu a terra, e o nome de seu irmão foi Joquitã. Joquitã gerou Almodá,
Salef, Azar-Mavé, Gerá, Adorão, Uzal, Dicla, Ebal, Abimael, Sabá, Ofir, Avilá e Jobabe. Todos estes foram filhos de Joquitã, descendentes de Sem. Sem, Arfaxades, Selá, Eber, Peleg, Reu, Serug, Naor, Tera e Abrão, que é Abraão, descendentes de Ismael. Os filhos de Abraão foram Isaque e Ismael. São estas as suas gerações. O primogênito de Ismael foi Nebaiote, depois Quedar, Adbeel, Mibzão, Misma, Dumá, Massá, Haddad, Temá, Getur, Nafis e Quedemá. Estes foram os filhos de Ismael. Quanto aos filhos de Quetura, concubina de Abraão, esta deu à luz Zinrã, Jocsã, Medã, Midian, Isbaque e Sua. Os filhos de Jocsã foram Sabá e Dedã. Os filhos de Midian foram Efá, Éfer, Enoque, Abida e Elda. Todos estes foram filhos de Quetura. Abraão, pois, gerou Isaque. Os filhos de Isaque foram Esaú e Israel. Os filhos de Esaú foram Elifaz, Reuel, Jeus, Jalão e Coré. Os filhos de Elifaz foram Temã, Omar, Zefi, Gaetã, Kenaz, Timna e Amaleque. Os filhos de Reuel foram Naate, Zerá, Samá e Mizá. Os filhos de Seir foram Lotã, Sobal, Zibeão, Aná, Dizo, Ezer e Dizã. Os filhos de Lotã foram Onri e Omã, e a irmã de Lotã foi Timna. Os filhos de Sobal foram Aliã, Manaate, Ebal, Sefo e Onã. Os filhos de Zibeão foram Aías e Aná. Os filhos de Aná o filho de Aná foi Dizon. Os filhos de Dizon foram Anrão, Esbã, Itrã e Querã. Os filhos de Ezer foram Bilã, Zaavã e Jaacã. Os filhos de Dizã foram Uz e Arã. Estes são os reis que reinaram na terra de Edom, antes que houvesse rei sobre os filhos de Israel. Belá, filho de Beor, e o nome da sua cidade era Dinabá. Belá morreu e em seu lugar reinou Jobabe, filho de Zera, de Bozra. Jobabe morreu e em seu lugar reinou Uzão, da terra dos Temanitas. Uzão morreu e em seu lugar reinou Haddad, filho de Bedade. Este derrotou Midian no campo de Moabe. O nome da sua cidade era Avite. Haddad morreu e em seu lugar reinou Samlá, de Masreca. Samlá morreu e em seu lugar reinou Saul, de Reobote, junto ao Eufrates. Saul morreu e em seu lugar reinou Baal-Anã, filho de Acbor. Baal-Anã morreu e em seu lugar reinou Haddad. O nome de sua cidade era Paú, e o de sua mulher era Meetabel, filha de Matred, filha de Mezaabe. Haddad morreu. Estes são os nomes dos chefes de Edom: Timna, Alva e Getete, Oolibama, Elá, Pinom, Kenaz, Temã, Mibzar, Magdiel e Irão. Estes são os chefes de Edom. Entendeu, Atilo? Tudo bem. Repete aí todos. Não, aí eu não sei. Então vamos lá. 2 Crônicas, capítulo 2, verso 1. Estes foram os filhos de Israel: Ruben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Dan, José, Benjamim, Naftali, Gade e Aser. Os filhos de Judá foram Onã e Selá. Estes três lhe nasceram de Bat-sua, a cananeia.
O primogênito de Judá foi mau aos olhos do Senhor, e por isso o Senhor o matou. Porém, Tamar, nora de Judá, lhe deu à luz Pérez e Zera. Todos os filhos de Judá foram 5. Os filhos de Pérez foram Esrom e Amul. Os filhos de Zera foram Zinri, Etan, Emã, Calcol e Dara, 5 ao todo. Os filhos de Carmi foram Acar, o perturbador de Israel, que pecou na coisa condenada. O filho de Etan foi Azarias. Os filhos de Esrom, que lhe nasceram, foram Jerameel, Rão e Quelubai. Rão gerou Aminadab. Aminadab gerou a Naasson, príncipe dos filhos de Judá. Naasson gerou Salma, e Salma gerou Boaz. Boaz gerou Obed, e Obed gerou Jessé. Jessé gerou Eliabe, seu primogênito, Abinadab, o segundo, Simeia, o terceiro, Natanael, o quarto, Radai, o quinto, Ozem, o sexto, e Davi, o sétimo. As irmãs destes foram Zeruia e Abigail. Os filhos de Zeruia foram 3, Abisai, Joabe e Azael. Abigail deu à luz Amasa, e o pai de Amasa foi Jeter, o ismaelita. Calebe, filho de Esrom, gerou filhos de Azuba, sua mulher, e de Jeriote. Os filhos desta foram Jezer, Sobabe e Ardom. Azuba morreu e Calebe tomou para si Efrata, da qual lhe nasceu Ur. Ur gerou Uri e Uri gerou Bezalel. Então Esrom teve relações com a filha de Maquir, pai de Gileade. Ele tinha 60 anos de idade quando a tomou e ela deu à luz Segube. Segube gerou Jair, que teve 23 cidades na terra de Gileade. Jesu e Arã tomaram as aldeias de Jair, juntamente com Kenate e as suas aldeias, a saber, 60 lugares. Todos estes foram filhos de Maqui, pai de Gileade. Depois da morte de Esrom, em Calebe Efrata, Abia, mulher de Esrom, lhe deu à luz Azur, pai de Tecoa. Os filhos de Jerameel, primogênito de Esrom, foram Rão, o primogênito Buna, Orem, Ozem e Aías. Jerameel teve outra mulher, cujo nome era Atara. Esta foi a mãe de Onã. Os filhos de Rão, primogênito de Jerameel, foram Maaz, Jamim e Equer. Os filhos de Onã foram Samai e Jada. E os filhos de Samai foram Nadab e Abizur. A mulher de Abizur chamava-se Abiail. Ele deu à luz Abã e Molide. Os filhos de Nadab foram Seled e Apaim. E Seled morreu sem filhos. O filho de Apaim foi Ize. O filho de Ize foi Sezã. E o filho de Sezã foi Alai. Os filhos de Jada, irmão de Samai, foram Jeter e Jonatas. E Jeter morreu sem filhos. Os filhos de Jonatas foram Pelete e Zaza. Estes foram os filhos de Jerameel. Sezã não teve filhos, mas filhas. E Sezã tinha um servo egípcio, cujo nome era Jara. Sezã deu sua filha por mulher a Jara, a quem ela deu à luz Atai. Atai gerou Natã, e Natã gerou Zabade. Zabade gerou Eflau, e Eflau gerou Obed. Obed gerou Jeú, e Jeú gerou Azarias. Azarias gerou Elis, e Elis gerou Eleasa. Eleasa gerou Sismai, e Sismai gerou Salum. Salum gerou Jecamias, e Jecamias gerou Elisama. O primogênito de Calebe, irmão de Jerameel, foi Maressa, que foi o pai de Zif. O filho de Maressa foi Abi-Hebron. Os filhos de Hebron foram Coré, Tapua, Requem e Sema. Sema gerou Raão, pai de Jorqueão. E Requem gerou Samai. O filho de Samai foi Maom. E Maom foi o pai de Betzur. Efá, concubina de Calebe, deu à luz Arã, Moza e Gazez. E Arã gerou Gazez. Os filhos de Jadaí foram Regem, Jotão, Gesã, Pelete, Efá e Saaf. De Maaca, sua concubina,
Calebe gerou Sebé e Tiraná. Maaca deu à luz também Saaf, pai de Madmana, e Serva, pai de Macbena e de Gibeá, e Axa foi filha de Calebe. Estes foram os filhos de Calebe. Os filhos de Ur, primogênito de Efrata, foram Sobal, pai de Kiriat-Jearim, Salma, pai dos Belemitas, e Aref, pai de Bet-Gader. Os filhos de Sobal, pai de Kiriat-Jearim, foram Aroé e Azi-Amenuote. As famílias de Kiriat-Jearim foram os Itritas, os Puitas, os Sumateus e os Misraeus. Destes procederam os Zoratitas e os Estaoleus. Os filhos de Salma foram Belém e os Netofatitas, Atrote Bet-Joabe e Azi-Amanaate, Zorel. As famílias dos escribas que habitavam em Jabes foram os Tiratitas, os Simeatitas e os Sucatitas. Estes são os queneus que vieram de Amate, pai da casa de Recabe. Muito bem. Primeira Crônicas, capítulo 3. Estes foram os filhos de Davi, que lhe nasceram em Hebrom. O primogênito, Amnon, de Ainoã, a Jezreelita. O segundo, Daniel, de Abigail, a Carmelita. O terceiro, Absalão, filho de Maaca, filha de Talmai, rei de Jesur. O quarto, Adonias, filho de Agite. O quinto, Cefatias, de Abital. O sexto, Itreão, de Eglá, sua mulher. 6 filhos lhe nasceram em Hebrom, porque ali reinou 7 anos e 6 meses, e 33 anos ele reinou em Jerusalém. Estes lhe nasceram em Jerusalém, Simeia, Sobabe, Natã e Salomão. Estes 4 lhe nasceram de Batseba, filha de Amiel. Nasceram-lhe mais Ibar, Elisama, Elifelete, Nogá, Nefeg e Jafia. Elisama, Eliada e Elifelete, 9 ao todo. Todos estes foram filhos de Davi, além dos filhos das concubinas, e Tamar, irmã deles. Os filhos de Salomão. O filho de Salomão foi Roboão, de quem foi filho Abias, de quem foi filho Asa, de quem foi filho Josafá, de quem foi filho Jeorão, de quem foi filho Acasias, de quem foi filho Joás, de quem foi filho Amazias, de quem foi filho Azarias, de quem foi filho Jotão, de quem foi filho Acaz, de quem foi filho Ezequias, de quem foi filho Manassés, de quem foi filho Amon, de quem foi filho Josias. Os filhos de Josias foram o primogênito Joanã, o segundo Jeoaquim, o terceiro Zedequias, o quarto Salum. Os filhos de Jeoaquim foram Jeconias e Zedequias. Os filhos de Jeconias, o cativo, foram Sealtiel, Malquirão, Pedaías, Senazar, Jecamias, Osama e Nedabias. Os filhos de Pedaías foram Zorobabel e Simei. Os filhos de Zorobabel foram Mesulão e Ananias, e Selomite, irmã deles, e Azuba, Oel, Berequias, Azadias e Juzabe Ezed, 5 ao todo. Os filhos de Ananias foram Pelatias e Jesaías. Os filhos de Refaías, os filhos de Arnã, os filhos de Obadias, os filhos de Secanias. O filho de Secanias foi Semaías. Os filhos de Semaías foram Atuz e Gal, Barias, Nearias e Safate, 6 ao todo. Os filhos de Nearias foram Elioenai, Ezequias e Asricão, 3 ao todo. Os filhos de Elioenai foram Odavias, Eliasibe, Pelaías, Acube, Joanã, Delaías e Anani, 7 ao todo. Lê essa palavra aqui, Esté, para mim.
Elioenai. Nesse capítulo aqui tem uma coisa interessante aqui, ó, os filhos de Salomão, os descendentes de Salomão, foram todos aqueles reis de Judá. Olha aqui, quer ver? O filho de Salomão foi Roboão. Roboão foi o primeiro, aquele que falou que as costas de Salomão eram da largura do dedo mindinho dele. De quem foi filho? Abias. De quem foi filho? Asa. De quem foi filho? Josafá. Aos outros reis aqui, ó, de quem foi filho? Jeorão. De quem foi filho? Acasias. De quem foi filho? Joás. De quem foi filho? Amazias. De quem foi filho? Azarias. De quem foi filho? Jotão. De quem foi filho? Acaz. De quem foi filho? Ezequias. Ezequias foi aquele que teve uma doença grave, ia morrer, e Deus falou que ele ia viver mais 15 anos. Depois dele veio Manassés, o pior rei de todos que já teve em Israel, que matou o filho oferecido ao Deus, que adorava outros deuses. De quem foi filho Amon, de quem foi filho Josias. Josias foi o melhor rei que teve em Israel, aquele que começou a reinar com 8 anos de idade, que o Ilquias recebeu o livro lá do escriba e leu o livro para o povo lá de Judá. Vamos ler mais um capítulo aqui. 1 Crônicas, capítulo 4, verso 1. Os filhos de Judá foram Pérez, Esrom, Carmi, Ur e Sobal. Reaías, filho de Sobal, gerou Jaate. Jaate gerou Almai, ou Almai e Ilaade. Estas são as famílias dos Zoratitas. Estes foram os filhos do pai de Etã, Jezreel, Isma e Idbas. E o nome da irmã deles era Azelelpone. E mais Penuel, pai de Gedor, e Ezer, pai de Uza. Estes foram os filhos de Ur, o primogênito de Efrata e pai de Belém. Azu, pai de Tecoa, teve 2 mulheres, ela e Naara. Naara deu à luz a Uzão, Éfer, Temeni e Raastari. Estes foram os filhos de Naara. Os filhos de ela foram Zerete, Izar e Etnã. Cos gerou Anube e Zobeba, e foi pai das famílias de Aarel, filho de Arum. Jabez foi mais ilustre do que seus irmãos. A sua mãe deu-lhe o nome de Jabes, dizendo, porque com dores o dei à luz. Jabes, ou Jabes, acredito que seja Jabez, invocou o Deus de Israel, dizendo, quem dera me abençoasses e expandisses o meu território, que a tua mão esteja comigo. Preserva-me do mal, para que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Quelube, irmão de Suá, gerou Meir. Este é o pai de Estom. Estom gerou Bet-Rafa, Pazéa e Teína, pai de Irnaás. Estes foram os homens de Reca. Os filhos de Kenaz foram Otniel e Seraías. O filho de Otniel foi Atate. Meonotai gerou Ofra. E Seraías gerou Joabe, fundador do Vale dos Artífices, porque os dali eram artífices. Os filhos de Caleb, filho de Jefoné, foram Iru, Elá e Naã. E o filho de Elá foi Kenaz. O filho de Jealelel foram Zif, Zifa, Tiria e Azareel. Os filhos de Ezra foram Jeter, Mered, Éfer e Jalom. Os filhos de Bitia, filha de Faraó, que Mered tomou por mulher, foram Miriam, Samai e Isbá, pai de Estemoa. E sua mulher Judia deu à luz Jered, pai de Gedor, Eber, pai de Socó, e Jecutiel, pai de Zanoa. Os filhos da mulher de Odias, irmã de Naã, foram Abiqueila, o Garmita, e Estemoa, o Maacatita. Os filhos de Simão foram Amnon, Rina, Ben-Anã e Tilom. E os filhos de Ize foram Zoete e Ben-Zoete. Os filhos de Selá, filho de Judá, foram pai de Leca, e Lada, pai de Maressa. Selá foi também pai das famílias da casa dos que trabalhavam com linho em Bet-Asbeia.
bem como de Joquim, dos homens de Cozeba, e de Joás de Saraf, os quais dominavam sobre Maabe, e de Jazubi-Leém. Estes registros são antigos. Estes eram oleiros e habitantes de Netaim e de Gedera. Moravam ali com o rei para o servirem. Os filhos de Simeão foram Nemuel, Jamim, Jaribe, Zerá e Saul, de quem foi filho Salum, de quem foi filho Mibsão, de quem foi filho Misma. Os filhos de Misma foi Amuel, de quem foi filho Zacur, de quem foi filho Simei. Simei teve 16 filhos e 6 filhas, mas seus irmãos não tiveram muitos filhos, nem se multiplicaram todas as suas famílias como os filhos de Judá. Habitavam em Beceba, em Molada, em Azar-Sual, em Bila, em Ezem, em Tolade, em Betuel, em Orma, em Ziclag, em Bet-Marcabote, em Azar-Suzim, em Bet-Biri e em Saaraim. Estas foram as suas cidades até o reinado de Davi. As suas aldeias foram Etam, Aim, Rimon, Toquém e Azã, 5 cidades, com todas as suas aldeias que estavam ao redor dessas cidades até Baal. Estas foram as suas habitações e tinham seu registro genealógico. Estes, registrados por seus nomes, foram chefes nas suas famílias: Mesobabe, Janleque, Josa, filho de Amazias, Joel, Jeú, filho de Josibias, filho de Seraías, filho de Aziel, Elioenai, Jaacobá, Jezoaías, Asaías, Adiel, Gesimiel, Benaia, Ziza, filho de Sifi, filho de Alon, filho de Gedaías, filho de Sinri, filho de Semaías, e as famílias de seus pais se multiplicaram abundantemente. Chegaram até a entrada de Gedor, a leste do vale, à procura de pasto para os seus rebanhos. Acharam pasto farto e bom e a terra espaçosa, tranquila e pacífica, onde os descendentes de Cã haviam morado antes. Estes, que estão registrados por seus nomes, foram nos dias de Ezequias, rei de Judá, e derrubaram as tendas e atacaram os meunitas que se encontravam ali, e os destruíram totalmente até o dia de hoje, e ficaram morando no lugar deles, porque ali havia pasto para os seus rebanhos. Também deles, dos filhos de Simeão, 500 homens foram ao monte Seir, tendo por capitães Pelatias, Nearias, Refaías e Uziel, filho de Izi. Mataram o restante dos que escaparam dos amalequitas e estão morando ali até o dia de hoje. Bom, eu acho que nós vamos ter ainda mais uns 6 capítulos desse jeito aqui, só falando de genealogia, quem é pai de quem, filho de quem e tal. Então, para não ficar muito cansativo, amanhã a gente continua a partir do capítulo 5 do livro de 1 Crônicas, ok? Então, tá bom. Então, finalizamos por aqui e amanhã estaremos de volta, se Deus nos permitir. Tchau. Amém. Amém.